Seja muito bem-vindo a mais uma edição do debate do Vejam Só, o melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje no Vejam Só nós vamos fazer uma viagem ao Antigo Testamento. Nós vamos estudar o início das coisas. E é interessante que sempre que a gente vai no começo, ou quando a gente vai no final, lá em Apocalipse, é sempre bom estarmos preparados e atentos, porque são muitos detalhes e às vezes um pequeno detalhe pode mudar toda a interpretação do contexto, do texto ou do versículo. O que nós vamos debater ou aprender hoje, se for o seu caso igual o meu, de não saber do que trata o tema, nós vamos debater um versículo que está lá no livro de Levítico, no capítulo 27, que é o último capítulo desse livro, no versículo 29, quase no final do livro. Um texto que parece indicar, assim, numa leitura superficial, numa leitura leiga, de que Deus está aprovando ali o sacrifício humano. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que Deus não aprova o sacrifício humano. Muito pelo contrário, inclusive essa era uma distinção que Israel deveria fazer para que não se parecesse ou que o culto fosse diferente dos povos vizinhos, dos povos que já habitavam a terra de Canaã. Então Deus passa toda uma metodologia explicando detalhadamente como deveria ser o culto, o sacrifício, todo o ritual, deixando muito claro a sua santidade e a santidade também que o povo que ele escolheu deveria ter. Mas esse versículo, ele deixa uma pulga atrás da orelha. O que será que Deus falou ali? Qual é a interpretação correta desse texto? É bom você já pegar a sua Bíblia, já abri-la e deixá-la aí posicionada, porque nós vamos precisar estudar muito e é isso que nós vamos fazer agora, no Vejam Só de hoje, que já está no ar. Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do debate do Vejam Só. É uma alegria recebê-lo aqui e poder contribuir com a sua reflexão nessa noite, tentando lançar luz sobre um tema que, a princípio, parece ser muito nebuloso. Eu já vou adiantar aqui que, particularmente, já fiquei bem confuso com a leitura do versículo, com o tema que foi proposto. Inclusive, acho que o pastor Heber está fazendo isso de propósito. Sempre tem um tema bem difícil, ele me liga, falou: ô Zeca, será que você consegue me ajudar hoje, apresentar o Vejam Só? Eu estou percebendo isso, viu? Mas é bom que a resposta para essa pergunta não sou eu que tenho que dar, mas sim os nossos convidados que já estão aqui posicionados e eles que terão essa responsabilidade nessa noite. Eu só vou fazer as perguntas, que são várias que eu já tenho preparado, e eles que vão nos ajudar a esclarecer, a lançar luz sobre esse assunto, que esse é o nosso objetivo, para que você aí na sua casa possa também refletir, possa meditar, possa de repente manter a posição que você já tem, ou quem sabe até com novas opiniões que forem apresentadas, você construir um novo conhecimento e poder refletir mais e quem sabe conversar com os seus também. Esse é nosso objetivo aqui no Vejam Só. E hoje contando com a participação de dois especialistas no Antigo Testamento. Afinal de contas, o versículo que nós vamos analisar está lá e a gente vai precisar de muito estudo para tentar entender o que diz esse texto sagrado. Vou começar apresentando o pastor Eduardo Estoqueiro, da Igreja Assembleia de Deus. Pastor Eduardo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Eu já vou começar com uma pergunta. Ok. Acertei a pronúncia do nome? Estoqueiro, na verdade fui advertido pela minha tia lá do Rio Grande do Sul, onde cheguei também recentemente, também de missão. E ela falou: não pronuncia estocheiro, é estoqueiro, porque tu é descendente de italiano. Então eu fui advertido, pelo que eu também não sabia. Recentemente descobri que ao invés de ser estocheiro, é estoqueiro. A pronúncia por conta de ter origem italiana. Perfeito. Muito bom, mas é isso, né? Vivendo e aprendendo. Sem dúvida, sempre. Pastor Eduardo, posso
Passa o endereço lá da igreja, Assembleia de Deus ali na Vila Paulistana, para quem estiver nos assistindo, quiser fazer uma visita, puder passar os horários das programações também, por favor. Ok. Na verdade, a Assembleia de Deus Vila Paulistana fica na rua Sebastiano Festa, 249, no Jardim Jaçanã, relativamente próximo do bairro em si, o próprio Jaçanã. E as programações de quinta e domingo, sendo domingo no caso às 19 horas, às quintas-feiras às 19h30, e assim nós temos outras programações correlacionadas também. Muito bom. Pastor Eduardo, antes da gente apresentar o outro convidado, eu queria que o irmão falasse um pouquinho do material que o irmão trouxe aqui, um curso fundamental de hebraico bíblico. Eu vou mostrar aí para quem nos assiste. Esse livro, Curso Fundamental de Hebraico Bíblico, ele tem o próprio nome em si, né? Tem essa proposta de dar uma noção geral, de introduzir a pessoa na língua hebraica, na proposta dela aprender a ler, escrever e pronunciar corretamente o hebraico bíblico. Na proposta, sobretudo, de fazer uma exegese correta do texto. É um caminho introdutório para o hebraico bíblico. Ainda que sendo introdutório, ele já dá uma noção inicial, geral, da própria gramática do hebraico em si, e posteriormente finalizamos aí com uma pequena exegese, ou pelo menos um caminho indicativo de como isso pode ser feito. Muito legal, já tem até alguns exercícios também. Exatamente. Pastor, é importante aprender o hebraico? Olha, na verdade, eu mesmo lendo e estudando a Bíblia já há décadas, eu até brinco com alguns respectivos alunos, mesmo sendo um dinossauro na fé, e estudando e pregando, ensinando a palavra de Deus. Depois que eu tive um encontro com o hebraico, eu venho relendo a Bíblia, reestudando a Bíblia, que eu descobri muitas outras coisas novas que jamais eu teria percebido, senão através da língua original. Agora, aquela pergunta que assusta os estudantes, que deixa todo mundo de cabelo em pé: é fácil de aprender o hebraico? É muito relativo ao interesse, à proposta, né, à dedicação em si. Particularmente, eu tenho um desafio ousado, intrépido, e aqueles que, na verdade, já participaram desse desafio podem constatar que, de fato, é verdade o que eu digo. É possível, nesse nível inicial, aprender em 24 horas aula. Sim, exatamente isso que eu estou dizendo. 12 aulas de 2 horas cada, sendo uma vez por semana, para as pessoas terem tempo de fazer os respectivos exercícios. Então, ela vai ter uma noção geral. Vai aprender a ler, escrever e pronunciar corretamente, para ter uma noção inicial, para fazer uma exegese. Isso não significa um domínio da língua, muito pelo contrário, nem tampouco conversação, mas uma noção inicial para fazer uma pesquisa coerente da Bíblia. Então, essa é a minha proposta ousada e tem dado muito certo. Eu sou professor, inclusive, também no SBL, junto com o pastor Jamierson, onde ministramos o hebraico bíblico, e também ali na Escola Ministerial Antioquia, Seminário do Vale da Bênção, onde estamos ali também há alguns anos, já ministrando o hebraico bíblico a nível fundamental. Muito bom, então aí as palavras do professor e pastor Eduardo Estoqueiro, e do outro lado também professor. Eu vou fazer a pergunta para ele também, imaginando que a resposta vai ser basicamente a mesma. Reverendo Dario de Araújo Cardoso, reverendo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, voltar ao Vejam Só, é sempre uma alegria recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Para nós também é sempre bom ter esse momento de reflexão, conhecer alguns irmãos, colegas e crescer com essas perguntas muito interessantes que o programa propõe para nós. Eu acho que esse é o momento que normalmente o professor ele fica mais incomodado, né? Na hora de responder, na hora de fazer pergunta, o professor gosta, mas na hora de responder é mais difícil, né? É verdade. Responder as perguntas é sempre o maior desafio, mas é sempre quando a gente aprende mais, né? Sem dúvida Então, estamos muito felizes com a oportunidade. Muito bom. Reverendo Dario, lá na Igreja Presbiteriana de Vila Maria, passa, por favor, o endereço e os horários das programações da igreja, por favor. A Igreja Presbiteriana de Vila Maria fica na Rua da Gávea, número 753, na Vila Maria Baixa. E os horários são aos domingos, escola dominical e culto pela manhã, às 9 da manhã, e culto à noite, às 19 horas. São os nossos horários básicos. Muito bom. Reverendo Dario também é professor e também trabalha muito bem na questão do hebraico, né, Reverendo Dario? E eu vou repetir a pergunta. É fácil estudar o hebraico, aprender o hebraico? O hebraico tem um grande desafio, e aquilo que o pastor Eduardo coloca é muito interessante. O hebraico é uma língua simples.
O vocabulário do hebraico, por exemplo, completo, é o vocabulário de uma criança de 2 anos, de 2 a 3 anos. A grande dificuldade é que as letras não são reconhecidas por nós. Então, nós temos uma grande barreira que é conhecer um desenho de letras com os quais nós não estamos acostumados. Depois que este conhecimento foi adquirido, o restante da língua é bastante simples, tem uma certa regularidade e é possível aprender com bastante tranquilidade. Eu diria, o português é bem mais difícil que o hebraico. Ouvimos a opinião dos professores, vamos ouvir a voz do aluno agora. Gente, é muito difícil, tá bom? Eles estão falando aí, mas não vai nesse barulho não, é muito difícil. É demais, assim, é incrível. Dá para aprender? Dá para aprender, é óbvio, mas não é fácil, não é bem difícil. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir a matéria que apresenta, né, introduz o nosso tema dessa noite e depois a gente volta pegando as opiniões iniciais dos nossos convidados para darmos os nossos primeiros passos rumo à interpretação desse texto da Palavra de Deus. Vejam só. Deus sempre foi muito claro em suas instruções ao povo de Israel, que eles não deveriam adorar outros deuses, muito menos copiar o estilo de adoração pagã. Os rituais, os sacrifícios, todo o culto deveria ser feito de acordo com a ordem de Deus. Tudo isso para mostrar a santidade do próprio Deus e também do seu povo escolhido. Provavelmente, por conta disso, as regras para a ordem do culto, para o formato do sacrifício, era tão detalhada, tão rígida. Nada poderia acontecer fora do padrão estabelecido por Deus. Um desses itens era o sacrifício humano, uma prática recorrente entre muitos povos, mas condenada por Deus. Israel deveria obedecer a Deus e não copiar os povos vizinhos. Até aqui, tudo certo. Porém, quando chegamos na leitura do versículo 29, do capítulo 27, o último do livro de Levítico, temos uma surpresa. Afinal de contas, nos deparamos com Deus falando sobre sacrifício humano. Será mesmo? Antes de falarmos sobre isso, vamos ler o texto bíblico. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Logo na sequência da leitura aparece a pergunta: se Deus realmente não aprova sacrifícios humanos, o que esse versículo quer dizer? Se foi dedicado, será morto? Inclusive dentre os homens? Qual o significado desse texto? Temos com toda certeza algumas pistas. Alguns estudiosos apontam que esse versículo, junto com o versículo 28, que vem anteriormente, revelam o verdadeiro significado do termo consagrado. Aquilo que era separado, consagrado, era santíssimo ao Senhor, não poderia ser resgatado, já que, de acordo com o padrão de Deus, a consagração é um processo irreversível. Uma questão que é interessante é que as coisas consagradas são separadas pelo próprio Deus. Um ótimo exemplo disso são os espólios de guerra. São coisas que pertencem a Deus, estão interditadas ou separadas por Ele mesmo para Ele mesmo. Como esse processo era feito direto por Deus, alguns estudiosos afirmam que o morrerá, usado nesse versículo, era uma forma contra aquelas pessoas que obviamente resistiam à santificação. Se elas negassem, tinham que ser condenadas à morte. Achou complicado? Talvez seja mesmo. Porém, iremos agora, no nosso debate, entender todos os detalhes dessa questão. Qual será a interpretação correta para esse versículo da Palavra de Deus? O Vejam Só já está no ar. E agora a gente vai entrar aqui no nosso debate propriamente dito. E a primeira pergunta que eu vou fazer aos nossos convidados é a nossa pergunta tema.
como eles respondem. É óbvio que de maneira bem geral ainda, né, nessas primeiras opiniões, e depois no decorrer do programa nós vamos aprofundar essas ideias. Eu vou começar então com o pastor Eduardo. Pastor Eduardo, como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema, que inclusive está na tela aí para você em casa acompanhar? Se Deus não aprova o sacrifício humano, e aí o irmão já pode responder se Deus aprova ou não aprova realmente, do que trata esse texto de Levítico 27, 29, que na matéria a gente lê o versículo ali, e inclusive eu escolhi aquela versão porque ela traz uma interpretação ainda talvez mais duvidosa dessa questão do sacrifício realmente. Ok. Na verdade, o próprio livro de Levíticos, ele tem também anteriormente algo que pode nos dar um caminho. Acerca dos 5 tipos de sacrifícios que o livro de Levítico fala: do holocausto, oferta de cereais, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Então, essas características desses sacrifícios, na verdade, e ofertas pacíficas, não tem relação com o texto em si de Levíticos 27 e 29. No caso, já respondendo primariamente, depois vamos nos aprofundar nessa questão, é que eu acredito sim que Deus não aprova sacrifícios humanos, e não é o caso nesse texto, mas é uma outra circunstância aqui envolvida. Daqui a pouco estaremos fazendo as devidas considerações a respeito. Com certeza, a gente vai tratar direitinho disso, até porque a interpretação correta desse texto é que vai abrir o caminho, e os próximos passos serão a partir desse princípio também. Reverendo Dario, como que o irmão então responde essa pergunta principal, né, do programa? Partindo da ideia que Deus não aprova sacrifício humano, o irmão obviamente pode responder também. E do que trata então esse versículo aí de Levítico? De fato, a questão do sacrifício humano deve ser separada, como o pastor Eduardo colocou. Existe uma seção no livro de Levítico que trata de sacrifícios, e a seção inicial do livro, e esse texto está bem longe dessa seção. Então, não faz parte das prescrições dos sacrifícios em Israel. Do que trata essa seção final? Ela vai trabalhar com os votos e a consagração de objetos, de coisas ou de pessoas a Deus, né? Então, o texto ele vai falar sobre essas coisas consagradas, e a maior parte do capítulo vai mostrar como é que você pode resgatar ou tomar de volta para si aquilo que foi consagrado. Então, você ofereceu um animal para o serviço no templo. Esse animal não seria sacrificado. Ele serviria ali para, se for um animal comestível, sim, para a alimentação do sacerdote, mas não sacrifício. Se fosse um animal de trabalho, ele serviria para o transporte, coisas dessa natureza. Se, de repente, depois você quisesse ter esse animal de volta, o capítulo 27 vai dizer o que você deveria fazer ou o que você deveria pagar para ter este animal de volta. Pode ser um servo, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa. Mas aí entra os versos 28 e 29 que falam de coisas que são consagradas sem a possibilidade de resgate. E aí, nesse momento, é que ele vai afirmar que qualquer coisa dedicada desta maneira não tem nenhum preço a ser pago. E se for uma pessoa, certo? Essa pessoa também não pode ser resgatada. Esse é o ponto. E aí vem a questão que nos chama a atenção. Uma pessoa tem vontade, diferente de um animal. Então, me parece que o texto está tratando, hipoteticamente, né, uma hipótese, se essa pessoa fugir. Então, se essa pessoa, por exemplo, fugir, ela receberá uma pena. E esse será morto é uma pena muito comum no livro de Levítico, muito comum no livro do Pentateuco. Todos os atos passíveis de morte vão terminar com essa expressão, será morto. E durante o programa a gente vai poder mostrar que o que está sendo colocado é a pena para alguém que, por exemplo, quebre o seu voto de remissão incondicional a Deus. Muito bom. Então, aí as impressões iniciais dos nossos convidados, e eu tenho certeza que já te ajudou aí um pouco aí a começar a esclarecer essa nuvem que estava aí pairando sobre o nosso tema, e com certeza, principalmente já no próximo bloco, a gente vai
melhorar e lançar mais luz sobre esse assunto. Mas antes da gente terminar esse primeiro bloco, eu quero convidar você a participar e a nos ajudar, obviamente, a fazer o debate do Vejam Só. Nós vamos colocar na tela a nossa enquete, tá bom? E toda a nossa comunicação ela acontece lá pelo Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Tá aí já no ar a enquete. Crer em Deus implica em sacrifícios ou é fácil? Temos aí as duas respostas, né? Há sacrifícios. Então, a partir do momento que você acredita em Deus, isso implica em sacrifício. Ou a outra resposta é muito simples, crer em Deus. Depois nós vamos perguntar também para os nossos convidados a opinião deles sobre a nossa enquete, mas você entra lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, e você participa, tá bom, do programa votando nas enquetes, tá? Então, você vai encontrar lá o tema dos programas, os convidados dos programas, você pode dar a sua opinião, você vota na enquete, sempre no final do programa a gente coloca o resultado da enquete também, tá bom? Então, você localiza lá no nosso Facebook e você participa. Lembrando que o debate do Vejam Só é um oferecimento da grade, né, da Academia Teológica da Graça de Deus. E é lá na grade que você vai também poder se capacitar muito mais para, por exemplo, estudar a Palavra de Deus e, obviamente, para ensiná-la também. São diversos cursos que a grade oferece. Tome nota do telefone e amanhã você liga lá, porque agora já não tem mais expediente lá na grade, tá bom? É o 0 operadora 11, né? Porque o telefone aqui de São Paulo é o 3115-0819. 3115-0819, não esquece do 11 na frente, tá bom? Você liga lá, pegue todas as informações, tá bom? Eu sei que tem curso de línguas, tem de administração eclesiástica também e além de outros temas relacionados diretamente ao estudo da Palavra de Deus, tá bom? Como Antigo Testamento, Novo Testamento, Apocalipse, a doutrina dos últimos dias. Inclusive, se eu não estou enganado, o pastor Eber que dá aula de escatologia lá na grade, tá bom? Procura direitinho as informações para você poder também fazer parte da turma do pastor Eber lá na grade, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, rapidíssimo, e na sequência a gente volta, aí sim, tratando um pouco melhor desse assunto e aprendendo um pouco mais sobre o tema proposto para essa noite do debate do Vejam Só. É rápido o intervalo, é só o tempo de tomar uma água. A gente vai, daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Já estamos de volta com mais um bloco aqui no debate do Vejam Só dessa noite. Muito obrigado, viu, pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, recebendo aqui em nossos estúdios com muita alegria pastor Eduardo Estoqueiro, da Igreja Assembleia de Deus, reverendo Dario de Araújo Cardoso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, eles que já deram, né, no bloco anterior as suas impressões iniciais sobre o tema, e agora nesse bloco nós iremos aprofundar essas ideias. Afinal de contas, só na introdução e na explicação dele já apareceram outras dúvidas também e outras perguntas. Mas antes, nós vamos dar aquela moral para quem assiste o Vejam Só, né? Vejam só quem assiste o Vejam Só. Nós vamos mostrar você que mostrou a sua foto aqui para o programa, né? Que mandou a sua foto para o programa. E sempre que você participa, você concorre a prêmios também. E na sequência nós vamos falar qual vai ser o prêmio desse semestre, tá bom? Solta aí a primeira foto, que é a foto do Jadson Fernando, lá de Itaquaquecetuba, aqui de São Paulo. Jadson, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua participação também. Tá ali o pastor Eber de fundo ali na televisão, ligadinho no Vejam Só. Muito obrigado, viu, Jadson, por participar, mandar sua foto também. Continue participando, tá bom? Nossa segunda foto é lá de Itapipoca, no Ceará. Muito bom, o pessoal do Ceará, sempre muita audiência aí do programa Vejam Só. É o Magno Barroso. Tá lá o Magno lá, também acompanhando o Vejam Só. Muito obrigado, viu, Magno, pelo carinho, pela audiência, toda a galera do Ceará e do Nordeste de maneira geral, que sempre dão muita moral pro Vejam Só aí também, com muita audiência na região. Nossa terceira foto é do Márcio Ferreira dos Santos, e ele é aqui de Carapicuíba, em São Paulo. Tá lá o Márcio também, provavelmente acompanhando o Vejam Só ali de fundo. A televisão ficou ali meio estranha na foto, mas Márcio, muito obrigado, viu, pelo carinho. Valeu demais aí a audiência do pessoal de Carapicuíba, aqui em São Paulo. A nossa próxima foto veio do Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, Mauro Camargo. Tá lá o Mauro acompanhando o Vejam Só e, ó, não dá pra ver direito, mas eu ouso afirmar que sou eu naquela foto ali, viu? Sou eu, né, Dandan? Ah, então tá lá, ó. Obrigado, viu, Mauro?
Ponta Porã quase terminando o Brasil, mas ainda lá a galera está acompanhando o Vejam Só também. Obrigado, Mauro, muito obrigado pelo carinho. Toda a galera do Mato Grosso do Sul, que é um estado muito querido. Gosto demais do pessoal lá da região. Um grande abraço para todo mundo. E nossa última foto, encerrando as fotos de hoje, né, aqui do Vejam Só, quem assiste o Vejam Só, veio lá de Belém do Pará. E quem tá ali é o Sérgio. Aí, Sérgio, muito obrigado, viu, pela audiência. Toda a galera do Pará também, a cidade de Belém é maravilhosa. E a galera lá do Pará também assiste demais o programa Vejam Só. Inclusive, Norte e Nordeste, a audiência do Vejam Só é massacrante. Obrigado, viu, Sérgio? E você também que nos assiste pode mandar a sua foto. É só entrar lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. O Rafael, nosso estagiário, ele recebe e responde, tá bom? Todas as fotos, ele manda ali informações para você. Você pode conversar com ele direitinho, tá bom? E você manda lá. Você pode mandar também vídeos com sugestão de tema, respondendo as perguntas do programa. Tem lá também um vídeo que a gente produziu explicando direitinho como é que você faz para participar e a maneira correta de você mandar o seu vídeo. E aí você mandando o vídeo, a gente mostra aqui no programa também. Então você pode participar por foto ou por vídeo. Toda a comunicação é feita lá pelo nosso Facebook, tá bom? E nesse semestre nós estamos sorteando uma hospedagem, né, uma diária, um final de semana na pousada Praia da Fortaleza, lá em Ubatuba. Você já está acompanhando aí algumas imagens da pousada. Então todo mundo que mandar foto ou vídeo está concorrendo a um final de semana lá na pousada. No final de maio, tá bom? Nós vamos fazer esse sorteio e aí os contemplados poderão escolher um final de semana do mês de junho para poder passar um final de semana lá junto com o pastor Valdemar, que administra a pousada. O telefone, inclusive, está na tela. O 012, né, que é lá de Ubatuba, 3848-1687. 3848-1687. Não esquece do 12, que é lá do litoral de Ubatuba. Liga lá, fala com o pastor Valdemar, diz que você assistiu o Vejam Só, viu as imagens da pousada e você vai ter um desconto super bacana, tá bom? E se não tiver desconto, aí você liga aqui para a produção e fala pro Weber pagar a parte do desconto, que ele falou que era para falar que tinha desconto, tá bom? Então, até o final de maio você manda as fotos e em junho já vai ter o vencedor, tá ok? Muito bom, dado o nosso recado, vamos voltar ao nosso debate. Pastor Eduardo, a gente começou falando então que o texto ali de Levítico que a gente está abordando, ele não fala desse sacrifício humano. E o reverendo Dario levantou aqui algumas possibilidades do que trata o texto. Eu queria que o irmão explorasse um pouquinho melhor do que trata esse texto nesse momento, já que na palavra de abertura o irmão deu mais uma explanação geral, né, dizendo que esse capítulo ele não fala do sacrifício como os anteriores. Eu queria que o irmão explicasse um pouquinho melhor então do que trata esse texto aí, né, do capítulo 27, versículo 29. Por favor. Pois não, Eliezer. Na verdade, esse texto, até fazer uma introdução que vai facilitar a compreensão dos ouvintes, é que a divisão judaica que é feita, por exemplo, a nível de Parashá, ou as Parashot, a Torá, ou o Pentateuco, também os 5 primeiros livros da Bíblia, eles foram divididos em 54 partes, tendo uma proposta de estudá-las semanalmente, cada porção da Torá, e daí a conclusão de um ano estudar toda a Torá, juntamente com alguns textos correlacionados, que são chamados também dos Nevi'im, ou os livros proféticos. Enfim, que estão também correlacionados a esse texto. Por que eu estou fazendo menção disso? Que dentro do contexto, por exemplo, do capítulo 27, a Parashá que trata, chamada Berucotai, nesse caso, ela começa no capítulo 26, no verso 3, e termina no capítulo 27, no verso, no caso, 34, que é o final do capítulo em si. Então, analisando dentro desse contexto, da proposta que o judeu, que esse texto, afinal de contas, foi dado para eles. Então, nós devemos aprender a partir do pensamento deles, que vai facilitar a nossa compreensão e ter uma melhor assimilação do que pode significar, no caso, o texto em questão do debate. Inicialmente, no capítulo 26, verso 3, fala na verdade, uma condicional, estabelecendo recompensas, né, uma condição de retribuição em função de uma obediência, e posteriormente, a partir do verso 14, no caso do 3 ao
13 fala de recompensa da obediência e uma série de promessas, de favores da parte de Deus. Do 14 em diante fala das consequências da desobediência, inclusive, sobretudo, para os judeus, que esse texto, ou para a nação de Israel, que, sobretudo, esse texto foi dirigido a eles. Já quando chega no capítulo 27, como o reverendo Ben nos informou ainda há pouco, trata de coisas votadas ou devotadas ao Senhor. E a pessoa não podia fazer um voto precipitado. Haja visto que, se ela quisesse resgatar o voto, o campo, enfim, o animal, algumas coisas já são de Deus. O primogênito do animal puro já era de Deus. E uma série de outros fundamentos aqui correlacionados. Mas alguma pessoa, em relação ao seu campo, a sua casa, e uma série de coisas, poderia ser resgatada, com exceção do verso 28, que é o que nós estamos tratando, e o verso 29. Vamos então à questão do porquê não pode ser resgatado. Por exemplo, depende muito da versão, mas, por exemplo, nessa versão que eu vou estar lendo, diz o seguinte: nenhuma pessoa, no verso 29, no caso, votada ao extermínio será resgatada, certamente será morta. Tem uma palavra do hebraico e tem uma série de outras palavras correlacionadas, que é herem. Herem era, na verdade, aquilo que era o anátema, aquilo que era consagrado a Deus, mas consagrado à destruição. Isso, na verdade, tem uma recorrência muito grande no livro de Josué. Não só no livro de Josué, como vários outros livros da Bíblia. Nós vemos em Deuteronômio, eu tenho uma relação aqui considerável de textos onde aparece a terminologia herem no hebraico, que trata de algo consagrado à destruição, ou algo interditado, algo consagrado, e isso seria feito a Deus. Por isso não haveria resgate. Então, em função disso, é que eu, no primeiro momento, fiz a consideração de não se tratar de sacrifício humano no mesmo contexto que o trata 5 ofertas, por exemplo, do início desse mesmo livro. Então, não é um sacrifício a Deus dentro daquele mesmo contexto, mesmo porque, como já dito, como acredito, e tem algumas exceções que nós podemos pensar nela. Já logo vem à mente, por exemplo, o caso de Abraão no capítulo 22, vem o caso de Jefté em Juízes 21, vem uma série de textos recorrentes a lembranças que surgem algumas dúvidas, mas todas elas estão fora de estão dentro de um outro contexto. Verso 29 fala de algo que será consagrado ou devotado ou voltado ao extermínio irremessivelmente. Não haverá resgate, tem que haver o juízo. Haja visto que prova disso é que, uma prova muito contundente, é que exatamente por desobedecer esse princípio, é que Saul foi rejeitado por Deus em relação a Agag, em relação a Amaleque. Muito bom, isso inclusive era um exemplo que eu estava na mente aqui também. Reverendo Dario, na sua primeira resposta, o irmão falou muito da questão da consagração, sem a possibilidade do resgate, e ao que parece numa interpretação um pouco diferente dessa que o pastor Eduardo acabou de dar. Porque eu vi alguns autores falando também que essa consagração ela era feita pelo próprio Deus, numa linha acho que um pouco mais parecida com a que o pastor falou. E aí não haveria o resgate, porque foi Deus mesmo que interditou, né? Uma palavra até bem interessante mesmo. Sim. E aí qualquer coisa que fugisse disso seria condenado também. Na explicação que o reverendo deu, parece ser uma questão mais relacionada à pessoa também. Sim. Tem essa diferença, ou a interpretação, inclusive, desses autores, ou a questão que o pastor Eduardo levantou aqui, ela seria um problema, ou ela se encaixa também? Como que a gente vai enquadrar essas duas observações aí? Acho que a maneira de tratar essa questão é esse uso da palavra herem, né, que é a palavra utilizada aqui no texto. O verbo, né, dedicar, né, ele está sendo usado o capítulo todo, para todas as coisas, né? Então, esse contexto de voto, ele está colocado, mas ele não é usada a palavra herem, que é essa questão da coisa sagrada, da coisa consagrada. E aí há vários usos, várias traduções dessa palavra no texto bíblico.
Um deles são as coisas dedicadas à destruição, como o pastor colocou. Então, você tem vários textos onde essa palavra é associada a um povo que tem que ser morto ou destruído, alguma coisa assim. Às vezes, há coisas que são consagradas do culto ou do templo. Então, veja, nós temos o caso dos despojos de guerra de Jericó, por exemplo, que são colocados nesse herem, mas também são chamados com essa palavra todos os utensílios do templo, que eram coisas que ninguém podia tocar, se tocasse seria morto. E há um terceiro uso, que é esse uso que eu acredito que esteja associado ao texto, que são as coisas pertencentes aos sacerdotes. Lá em Números 18, né, os versos 13 e 14, diz assim: os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus, falando a Arão, né, e aos sacerdotes, né, serão teus. Tudo o que estiver limpo na tua casa, todo o que estiver limpo na tua casa os comerás. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Então, é possível, a expressão é exatamente a mesma, né? De que algum objeto possa ser consagrado não para a destruição, também, certo? Mas alguma coisa que fosse dada ao sacerdote, e aí Deus está dizendo, se alguém trouxer alguma coisa consagrada nesses termos, serão de vocês. Então, algumas coisas Deus separou, o primogênito, os primeiros frutos, são do sacerdote, e se alguém quisesse dedicar alguma outra coisa nesses termos, também seria de posse dos sacerdotes, né? Então, é nesse sentido. Então, é possível sim que seja aquilo que foi consagrado ao extermínio, então aquilo deveria ser de fato destruído, mas é também possível trabalhar com essa ideia de que é alguma coisa que é dedicada a Deus e pertence então ao sacerdote, e nesse caso o ofertante não pode tomar de volta, não pode trazer de novo para si. E no caso de pessoa, que a gente tem um problema, que é aquela possibilidade, depois a gente pode mostrar alguns textos nessa direção. Sim, eu até queria repercutir um pouco essa questão, reverendo Dario, antes de fazer uma próxima pergunta ao pastor Eduardo, porque o irmão falou dessa questão na primeira resposta, de alguém, por exemplo, fugir, né? Sim. E alguns autores trabalham com essa questão, como esse será morto, uma pena para quem não aceitar, né, ou fugir da consagração. Exato. Mas aí me surgiu uma questão do seguinte: se nesse caso, né, e aí tem uma mescla nessa interpretação foi o próprio Deus que escolheu, que interditou e que falou que era dele. Como é que essa pessoa vai fugir dessa escolha de Deus para ele mesmo? Como é que vai funcionar essa questão? Ele na verdade, se a ideia é que ele seja dedicado ao serviço do templo, então imagine um caso desse, me parece ser o caso de Samuel. Legal. Né? Então, Samuel foi levado lá ainda criança para viver com Eli, e imaginemos que na adolescência ele tenha tido aquelas crises comuns, né? Ou ele se apaixona por uma moça, né? Na verdade ele é casado, né? Não havia problema em relação a isso, mas de alguma forma ele não queira mais trabalhar no templo. Como ser humano livre, ele pode sair. Só que aí ele vai sofrer as penas legais nisso. Então ele vai ser capturado, ele será, e aí simplesmente não será reintegrado ao templo, ele será morto. A expressão será morto, então, se você me permite já entrar aqui, é uma expressão muito curiosa, ela aparece muitas vezes na Bíblia, e ela aparece a primeira vez, um pouquinho diferente na conjugação, num texto muito conhecido nosso, que é Gênesis 2,17. No dia em que dela comeres, da árvore do conhecimento e do mal, certamente morrerás. É exatamente a mesma expressão, só que agora conjugada em segunda pessoa. Tá? Essa expressão, ele será morto, ela aparece em vários outros lugares no texto de Gênesis, no texto de Êxodo. Um exemplo só para que os amigos, né, observem. Quando o rei dos filisteus, ele fez um acordo com Isaque,
dizendo que ninguém mais podia lá entulhar os poços, né, que ele havia cavado e tal, e que ninguém devia mais mexer com Isaac. Ele diz: qualquer pessoa que mexer com vocês, certo, e fizer alguma coisa contra você ou contra a sua família, será morto. Então, essa expressão, e é exatamente a mesma expressão que nós temos lá. Então, essa expressão vai aparecer sempre nesses casos. Se alguém se deitar com outra mulher, né, mulher do próximo, será morto. Se alguém fizer isso ou aquilo, será morto. A feiticeira será morta. Então, é a pena judicial para alguém que tivesse quebrado algum dos mandamentos-chave ali, ou de Deus, ou de um rei, ou de um governante. Pastor Eduardo, eu queria que o irmão falasse um pouquinho, porque nas suas primeiras observações ficou muito claro a ideia que o irmão tem do versículo, né, do texto, porém parece que sempre tratando de coisas, como por exemplo na questão da guerra, né, os espólios da guerra, no caso de Saul, né, o exemplo que o irmão deu também nesse sentido, mas e de pessoa? Como é que entra a questão da pessoa nesse versículo? Porque ficou a impressão de que a pessoa ela só aparece na questão como fazendo o voto ou consagrando alguma coisa, mas que a punição não recai sobre ela. Eu fiquei um pouco na dúvida nessa questão. Como é que fica o trato da pessoa nessa questão? Na verdade, o texto em questão, para mim, tem vários outros, não somente este, muitos outros, e acredito ser também verdade, por sinal muito coerente, observada pelo reverendo, que essa palavra ela aparece dentro do contexto de várias outras coisas santificadas a Deus ou consagradas a Deus, de fato. Mas eu acredito que nesse caso especificamente se trata do anátema mesmo. Haja visto que ele é um tema muito recorrente, nós vemos muitos textos aqui, por exemplo, posso citar alguns rapidamente. Por favor. Por exemplo, nós vemos inclusive texto que fica muito claro que foi o próprio Deus que deu uma ordem. Sendo Deus, até um dos motivos pelos quais não se deveria questionar é porque a ordem vem do próprio Deus. Deuteronômio, por exemplo, 7:4, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com ela conserto, nem terás piedade delas. Aqui é um texto, anatematizar, ou hacharem. Aí um outro texto, outra palavra logo em seguida, no mesmo verso, é taharim, anatematizarás. Pois fariam desviar os teus filhos de mim para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa os consumiria. Então você vê que não só a consagração da parte de Deus em relação àquilo que era anátema, mas também se o próprio Israel se colocasse de alguma forma em oposição à ordem de Deus, em oposição a tomar também algo que fora consagrado, não somente pessoas, à destruição, como fora dito, objetos consagrados, e foi o caso de Acã, por exemplo, aquilo era o anátema, aquilo era consagrado em parte da destruição e alguns objetos especificamente a favor do templo, mas ninguém poderia colocar a mão. E ele colocou as mãos e, ao desobedecer, ele recebeu ali uma pena de morte. Haja visto que, por conta disso, o próprio Israel, quando vai para a guerra e subestima até dado a sua vitória, e ele perde a guerra em Ai, e Deus faz juízo ali. Então fica claro que o porquê, o motivo pelo qual não há resgate é que a ordenança é uma ordem do próprio Deus. Tem muitos outros textos correlacionados nessa direção, como Deuteronômio 12:2, e tem outros termos correlacionados. E nós vamos ver, em relação à pessoa, eu preciso analisar um outro texto aqui, que tenha mais a ver especificamente com a pessoa em si. Mas o contexto da guerra, para mim, é muito claro. Nesse caso do capítulo 27, então tem uma diferença do voto, que seria algo feito da pessoa para com Deus, vamos dizer assim, e desse trecho que a gente está analisando dos versículos 28 e 29, que seria então Deus separando alguma coisa. Seria isso exatamente? Sim, tem a própria pessoa que a si mesma, ela se posiciona nessa condição, ela se consagra a Deus e, obviamente, por exemplo, um Correno, um sacerdote da tribo de Levi, inevitavelmente ele não podia rejeitar essa função. Tal como o primogênito já era do Senhor, não se pode consagrar a Deus o que já é dele. Então, tem vários contextos aqui correlacionados que acabam usando a mesma palavra.
Então, particularmente, é assim que eu vejo. Entendi. Então, a punição, no caso, aí seria exatamente por conta dessa desobediência da ordem de Deus. Não necessariamente uma desobediência ou, por exemplo, uma mudança no voto que eu tenha feito. Eu, particularmente, acredito que aqui se trata, porque aqui ele está fazendo um apanhado geral, está mostrando as coisas que são permitidas resgate. Já visto que o próprio contexto, quando inicia o capítulo 27, ele fala aquilo que é possibilidade de ser remido. E vem os valores de avaliação proporcional à condição de trabalho, à idade em relação ao homem, à mulher. Nós observamos isso no texto. Então, é uma série de coisas que... Então, aqui o contexto é voto. Aí chega num determinado momento que vem falando da possibilidade de remissão e mostra aquilo que não pode ser remido. Então, particularmente, se trata de alguém em específico votada ao extermínio, que nem, por exemplo, na minha linguagem é claro, votada ao extermínio. Então, quem vota a si mesmo ao extermínio? Não vejo coerência nisso. Eu não vejo coerência nesse contexto. Eu não estou dizendo que não há alguém se consagrar a Deus e, obviamente, pode ter uma palavra que é semelhante a esta. Mas, nesse caso aqui, nesta aí, depende muito da versão, mas, por exemplo, nenhuma pessoa votada ao extermínio. O contexto, para mim, é direto e é claro. Coisas que poderiam ser remidas e algo agora que não pode ser remido, ou seja, consagrado irremessivelmente, ou interditado à destruição. E isso veio à ordem do próprio Deus e eu tenho inúmeros textos que comprovam esse fundamento. Muito bom. Aproveitamos esse bloco para aprofundar um pouquinho mais nesse texto bíblico, né, que nós estamos estudando, tentar entender o que ele quer dizer, as possibilidades, fazer uma viagem aí também aos termos originais, né? No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso, até porque ainda tem muita coisa para a gente conversar, mas principalmente sobre como nós vamos aplicar isso. Afinal de contas, o pastor Eduardo já disse claramente que essa foi uma lei dada a Israel, ao povo de Israel, e o reverendo Dario falou de uma questão judicial, o que remete a punições do antigo Estado de Israel. Como é que a gente aplica isso hoje na nossa vida? Como é que a gente traz esse texto para a nossa vida hoje? Daqui a pouquinho, no próximo bloco. O intervalo é rápido. A gente vai, daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Muito bom, já estamos de volta, né, com esse que infelizmente é o último bloco do Vejam Só. Eu digo infelizmente primeiro porque o debate está muito bom, então a gente tem aprendido demais, e segundo porque a gente ia precisar de mais uns 7 blocos, eu acho, para conseguir falar tudo que precisa falar sobre o assunto. Com muita alegria recebendo aqui em nossos estúdios o pastor Eduardo Estoqueiro, da Igreja Assembleia de Deus, reverendo Dario de Araújo Cardoso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ali da Igreja Presbiteriana de Vila Maria. E nós estávamos no bloco anterior tentando aprender um pouco mais sobre o versículo em questão. E muito me chamou a atenção, reverendo Dario, eu vou começar com o irmão, quando o irmão disse da questão da lei judicial, que são uma divisão, né, acerca da lei de Deus, e que normalmente os estudiosos falam que essa lei cerimonial e judicial, ela não é mais aplicada, a gente não traz para os dias de hoje. O que a gente vai fazer com esse texto aí que a gente está estudando? Esse tema precisa aí de vários blocos para a gente poder trabalhar. Mas, assim, de modo simples, Eliseu, que a gente pode pensar assim: a lei de Israel, ela serve para nós hoje como um testemunho da vontade de Deus em relação ao pecado ou ao homem. Então, toda vez que um texto diz que se alguém faz alguma coisa, esse alguém deve ser morto, isso mostra que Deus é claramente contrário, absolutamente contrário àquela prática, àquela situação. Então, nesse sentido, serve como parâmetro para nós. A Israel, Deus, inclusive didaticamente, requereu, né, de Israel, ele requereu que eles praticassem isso, para que eles colocassem isso em prática e executassem isso. No contexto, né, que vivemos, né, depois da vinda de Cristo e no contexto da consumação dos séculos, o que nós temos que entender é que o próprio Deus executará os seus propósitos e executará o seu juízo. Então, já não é mais dado à igreja
essa atribuição de executar o juízo divino. A igreja precisa advertir os homens quanto ao juízo divino. Então, em situações que a gente encontra como essa do texto, o que nós temos que dizer é que aqueles que praticarem esse determinado pecado, ele está se colocando debaixo da ira de Deus e se não houver arrependimento e não houver a busca da redenção em Cristo, essa pessoa certamente enfrentará a segunda morte e enfrentará o juízo final. Eu creio que esse de um modo geral, o modo como a gente deveria lidar com essas leis e a aplicação de leis no Antigo Testamento. Bom, pastor Eduardo, o irmão claramente em uma das respostas disse que essa lei, de maneira específica, esse texto que nós estamos estudando, foi dada para o povo de Israel. Sim. Partindo desse princípio, é algo que hoje a gente já não precisa. O que nós vamos fazer com esse texto, então? Por exemplo, no caso de uma ação de extermínio, como, por exemplo, era dada essa ordem para Israel em relação a algumas nações que estavam sob o interdito de Deus. E vale lembrar, eu abro aqui um parênteses também, que lembrando de um texto, por exemplo, o profeta Isaías, capítulo 43, verso 28, diz que o reino de Judá foi entregue ao interdito, no sentido de que a Babilônia teve permissão de levá-lo cativo. Quer dizer, não só Israel foi agente de Deus para proclamar, revelar a santidade de Deus e aquilo que passava dos limites da tolerância. Haja visto que a tolerância em relação aos cananeus foram de 430 anos, conforme revela o próprio livro de Êxodo e nos dá essa contagem de tempo. Então, terra essa que fora prometida a Abraão, que está prevista inclusive no Bereshit, no Gênesis, e que foi ocupada ilegalmente, povos dentre os quais sacrificavam crianças, violentavam pessoas, quer dizer, tinha um nível de pecaminosidade, a longanimidade ou a misericórdia, a graça. Eu vejo graça no Velho Testamento em diversos aspectos, mesmo porque eu não gosto nem da ideia de velho, da palavra Velho Testamento. Eu entendo como primeira aliança, segunda aliança. Mas tem manifestações de graça. Então, o próprio Israel, que foi agente de Deus para ser instrumento de juízo em relação a outras nações, revelando o caráter e santidade divina, também agora em função de ter quebrado diversos princípios, reincidentemente, ele mesmo é colocado por Deus em interdito e Deus usa a Babilônia. Então nós vemos que Deus não privilegia essa ou aquela pessoa, ele tem um padrão, e o padrão é a sua santidade e a revelação da sua palavra, dentre os quais, se transgredirem reincidentemente, passada a tolerância de Deus, que fala inclusive da medida dos amorreus, Deus já havia prometido a Abraão, e prometendo a Abraão, disse já que a sua descendência ficaria escrava há 400 anos, mas Deus iria julgar, iria resgatar essa nação, falando de Israel, mas disse que a medida dos amorreus ainda não estava cheia. Então, Deus tem um limite de tolerância da sua manifestação de graça. Partindo do ponto de vista do contexto do dia de hoje, nós não temos, mesmo porque jamais, aí entra num contexto paralelo, estávamos até pensando por esse caminho, eu conversava com o pastor a esse respeito, Dario, que pensamos também na questão da pena de morte. A igreja não tem essa autoridade, o Estado tem essa autoridade. Inclusive o próprio princípio de Romanos 13 fala disso, não traz debalde a espada. Quem traz a espada ou executa o juízo? Então ela, para manter a ordem, manter os limites da condição da organização social, enfim, da nação, então o Estado tem esse poder, a igreja não tem o poder. Então eu entendo de, digamos, aplicar assim essa lei do anátema, do interdito, a ponto de eliminar alguém, o que seria meramente absurdo à luz do texto do Novo Testamento, ou conhecido pelos judeus, ou falado, pronunciado pelos judeus messiânicos, Brit Hadashah. Então, no Novo Testamento, não vemos esse conceito. O próprio Jesus diz que, na verdade, se alguém ferir, você dê até outra face, e uma série de outros fundamentos. Agora, não dizendo que também no Novo Testamento não houve pena de morte. Houve.
Tanto houve como o próprio Paulo não questiona acerca do que intencionavam fazer com ele naquele contexto em prisão. O próprio Cristo não questiona o poder que, na verdade, ainda que dado por Deus, havia sobre Pilatos. Enfim, existia o próprio caso de Ananias e Safira. Quem foi que os eliminou? Não foi Pedro, não foi a igreja, foi o próprio Deus que, por motivos talvez até além da nossa compreensão, nós entendemos, eu entendo o contexto aqui, o que estava acontecendo. Ele queria uma glória que ele não tinha direito, a glória de ter dado tudo, que não era obrigado a dar tudo, mas ele queria a glória de alguém, tal como o trem que havia dado tudo. E ele sofreu ali um duro juízo. Para mim, isso foi uma pena de morte. Eu já visto que logo horas depois a sua esposa recebe o mesmo destino. Mas a igreja não tem tal autoridade. O anátema eu vejo como um nível de pecado, de contaminação que pode esfriar, pode minar a vida espiritual e no fim dos tempos, como disse muito acertadamente o pastor, o juízo divino. Então a igreja tem a autoridade e o dever de advertir sobre esse risco do juízo de Deus. Muito bom. Nós vamos agora às ruas da cidade de São Paulo para ouvir a opinião do pessoal sobre esse tema. E depois, na sequência, a gente vai dar voz também aos nossos internautas, lendo a opinião deles, que eles colocaram lá no nosso Facebook. Vamos então ao nosso Povo Fala. Deus não aceita sacrifício humano, certo? Mas tem um texto lá em Levítico que fala que o homem que foi consagrado e tudo mais, ele deve ser executado. Como que a gente explica essa história? Essa pergunta você me pegou. Eu não vou saber responder. Olha, eu acredito que essa tradição ela não é mais nos dias de hoje, desde o dia em que o Senhor ofereceu a Abraão no lugar de Isaac o cordeiro, né? Então eu acredito que essa prática ela não é mais para nós cristãos. Ela é abominável a Deus, porque Deus, ele aceita um coração contritado e quebrantado, não rejeita a Deus, né? Eu acho que nessa questão do Levítico, quando eu falo a respeito disso, a crucificação de Jesus, ela já nos responde a essa questão, porque já foi quebrado a questão da lei, né, através do sacrifício de Jesus. Eu penso nessa forma. O sacrifício, eu acho assim, o sacrifício já foi feito. Então, eu penso da seguinte maneira: se o sacrifício já foi feito, não cabe a nós julgar. Não cabe ao ser humano, a uma pessoa que o Senhor nos deixou para pagar esse erro, não cabe a nós. Então, eu acho que aí já vai além do ser humano, já entra a parte de Deus. Bom, tá aí até que o pessoal se saiu bem nas respostas ali na rua. Você pegar de supetão assim com um tema desse, não é fácil realmente. Mas o pessoal até que acabou se saindo bem ali. Vamos dar voz também ao pessoal que participa lá na internet, que responde a nossa enquete no Facebook. E aí depois nós vamos, junto com os nossos convidados aqui, também falar um pouquinho sobre a opinião das pessoas, para a gente poder entender como que o povo tem pensado. Vamos começar ali com a opinião do Gilberto Mendes. Ele diz o seguinte, respondendo, só lembrando a nossa enquete, se servir a Deus, exige ou não sacrifício, Crer em Deus implica em sacrifícios ou é fácil? E ele diz o seguinte: qualquer sacrifício tornará inútil o sacrifício de Cristo na cruz, a menos que o seu sacrifício seja mais perfeito. Crer em Deus jamais requer sacrifício, basta crer. Obedecer a Deus, sim, requer uma série de abdicações. No entanto, quando isso for um sacrifício, é contra o teu desejo. E se o teu desejo não é crer, então não crê. Gilberto foi bem filosófico na resposta aí. Muito bom, Gilberto. Obrigado, viu? E na sequência a opinião do Mário Márcio Souza. Com certeza, crer em Deus, no verdadeiro Deus, exige sim sacrifício, em forma de renúncia. Renúncia do eu. Sacrifício dos ídolos desse mundo. Muito bom, Mário e Gilberto, obrigado pela opinião. Depois, se a gente tiver ainda tempo, a gente vai aproveitar e ler outras opiniões também. Reverendo Dario, o pessoal falando tanto nas ruas, a gente ouviu muito disso, também aqui a opinião do Gilberto, falando que essa questão do sacrifício, ela anularia o sacrifício de Cristo feito na cruz. O irmão acredita, então, que
crer em Deus, né, implica uma vida bem simples, bem fácil? Crer em Deus exige tudo de nós, né? Talvez a maior dificuldade é que a gente pense em termos de sacrifício. Acho que a palavra é uma palavra que não se adequa bem à situação. Porque o sacrifício, teologicamente falando, é aquilo que se dá em paga por um pecado ou aquilo que se oferece para agradar a Deus ou uma divindade de modo geral. Quando nós falamos sacrifício, nós usamos sacrifício no sentido de esforço, de dedicação, de comprometimento. Então, crer em Deus exige esforço, satisfação e comprometimento, mas nenhuma dessas coisas pode pagar os nossos pecados, né? Nenhuma dessas coisas pode nos tornar agradáveis a Deus. Então, uma vida de fé é uma vida de consagração. E aí, você perguntava sobre como aplicar isso aos nossos dias, né? Acho que essa é uma boa maneira de aplicar o texto. Nós, como cristãos, fomos consagrados irremissivelmente a Deus. Então, alguém morreu no nosso lugar, né? Usando a possibilidade que traz o pastor Eduardo, alguém morreu no nosso lugar e nós, então, devemos viver essa vida consagrada e dedicada a Deus em tudo aquilo que nos for possível, né? Há uma outra forma interessante a gente pensar nesse tema, que está no Novo Testamento, que é o texto de João. É um texto bem complicado, põe lá, fala para o Heber fazer essa pergunta para o pessoal do Novo Testamento também, que João diz: se alguém pecar não para a morte, você pedirá e ele será perdoado. Mas se alguém pecar para a morte, por esse eu digo que você não rogue. Ele diz, porque há pecados para a morte, há pecados não para a morte. Então, eu acredito que seja desse mesmo contexto, ou seja, há coisas que, quando nós fazemos, nós nos desconectamos da nossa relação com Cristo. Essas coisas não podem acontecer na vida do cristão. Então, se você chamar isso de sacrifício e de esforço, ok, eles existem. Mas o mesmo João vai dizer que os mandamentos de Deus não são penosos. Nós fazemos com prazer, ele morreu por nós, então não há nenhum peso em servir a Cristo, eu acredito. Muito bom. Pastor Eduardo, o irmão acredita que existe também essa confusão que o reverendo Dario colocou aqui com relação não somente ao uso do termo sacrifício, mas a prática também. Muitos cristãos achando que existe ainda a necessidade de um sacrifício, de algum rito ou de alguma coisa. O irmão ainda vê essa dificuldade também? Ok. Na verdade, nós precisamos aqui especificar a palavra, como ela foi colocada, como o internauta interpretou ali. Ele colocou como se alguém fazendo sacrifício iria tornar inútil de Cristo. Ele contextualizou dentro da realidade como se a pessoa pudesse ter algum mérito em relação à salvação. A Bíblia diz que não. Pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de vós, enfim, é dom de Deus, é graça, é bondade, é provisão de Deus em Cristo. Isso é indiscutível. Só que, da maneira como foi colocada, não foi usada a palavra sacrifício nesse mesmo contexto ou nesse mesmo sentido. Então, o próprio Paulo, ele não usa só a palavra sacrifício nesse contexto de sacrifício, concorrendo ou tornando a pessoa em condição de ter mérito para a salvação. Ele usou num outro contexto comum também. Por exemplo, entre tantos outros textos, vou relembrar, quando ele diz em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Ele usa a palavra sacrifício. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois bem, Paulo está usando o elemento, a palavra sacrifício, porém no contexto de uma renúncia, de você não se contextualizar no comportamento, nos padrões éticos, morais, ou falta de ética, né? Ou os padrões morais do mundo, e sim os padrões de Deus. Querendo ou não, em função de nós estarmos ainda nesse corpo,
corpo, é um nível de sacrifício, demanda renúncia, demanda decisão da vontade, que muitas das vezes não é o que a minha carne deseja. Então, nesse sentido, é um sacrifício, é uma renúncia. Agora, obviamente que não estamos nos referindo e concorrendo em relação ao sacrifício de Cristo. Agora, vale observar, eu entendi também a sua pergunta, respondendo ao internauta, e agora a tua pergunta é que quando a pessoa começa a querer trabalhar em função de sacrifícios para merecer alguma coisa de Deus, começamos a ter um problema, porque ela acha que é por mérito e não pela graça. Então isso é um conceito, é um problema de uma pessoa com mentalidade de servo e não de filho. Paulo trabalha um pouco desse conceito quando ele diz, Gálatas me faz lembrar, entre tantos outros textos, por exemplo, que Paulo trata um pouco desse assunto quando ele diz, digo em todo o tempo em que o herdeiro é menino, nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então, ele está falando de alguém que é herdeiro, mas pelo fato de não haver uma maturidade ou não estar numa condição ainda de tomar posse dessa herança, ele vive como escravo. E eu diria que espiritualmente não é muito diferente disso. Quando a pessoa não entende os seus direitos de filho, infelizmente, ele entra por esse caminho do mérito ou do sacrifício, acreditando que através disso ele vai merecer ou alcançar alguma coisa de Deus. Haja visto os votos, também tem esse perigo. Então, os votos, quando bem compreendidos, eles são bíblicos. Nós vemos o caso de Ana, nós vemos uma série de fundamentos, nós vemos o próprio Paulo no Novo Testamento pagando voto. Mas precisa ser bem compreendido como uma adoração, não como voto no aspecto que isso me faça merecer a ponto de Deus, olha, Deus não vai ter como me dar, não me dá se eu pagar esse voto, se eu fizer isso ou fizer aquilo. Aí entramos por um caminho perigoso. Pense nisso. Sem dúvida nenhuma. Nosso tempo, infelizmente, passou voando, a gente nem viu, ainda tinha algumas outras perguntas, outras participações dos internautas, mas infelizmente a gente não vai conseguir fazer agora. Queria colocar no ar o resultado da nossa enquete, para a gente poder analisar ali o que o pessoal votou, ou como votou, né, lá no nosso Facebook. Pelo que eu vi aqui das respostas, acho que pode colocar no ar aí, por favor. Vamos lá. Crer em Deus implica em sacrifícios ou é fácil? 81% dizem que há sacrifício. É difícil da gente mensurar a ideia do sacrifício, mas pelo menos a maioria das opiniões aqui falam nessa questão de sacrificar os desejos, a carne, que vai na ideia que os nossos convidados defenderam. E 19% de que é simples, que foi a ideia que o reverendo Dario defendeu aqui, que é muito fácil, está tranquilo depois que aceitar a Deus, é sossegado, você não tem dificuldade nenhuma. Brincadeira, reverendo. Queria agradecer muito a participação dos nossos irmãos, pastor Eduardo Estoqueiro, da Igreja Assembleia de Deus, reverendo Dario de Araújo Cardoso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no bairro de Vila Maria. O contato dos nossos convidados estão lá no nosso Facebook também, tá bom? Você entra lá e lá você encontra o contato deles também no nosso Facebook, além de participar. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou e a gente vai ter que fazer uma parte 2 dessa questão aqui para discutir esses sacrifícios atualmente, para a gente poder falar também. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, uma ótima semana e amanhã, se Deus quiser, nós estamos de volta com mais um debate do programa Vejam Só. Até a próxima!